estou com a palavra, queridos, queimando no meu coração. E porque essa palavra é uma palavra assim que o Senhor, Ele nos deu nesses dias, né? Desses dias de guerra, de combate. E a verdade é que nós estamos vivendo alguns dias de combate, né, querido? Quando eu digo nós, são todos nós mesmo, de fato. Esse mundo, ele está sendo totalmente preparado, né, para o anticristo, e o cenário está todo sendo formado, né, queridos? Eu sei que tem muitas pessoas que vão ver aqui e vai pensar exatamente da forma que eu estou falando, porque quem conhece mesmo a palavra do Senhor, as escrituras, sabe exatamente do que eu estou falando. Por quê? Porque pela palavra do Senhor, esse mundo, ele aponta já pro fim, né, queridos? Pro fim. E a profecia tem sido cumprida dia após dia, diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. E a gente tem percebido, assim, um grande combate. Combate mesmo das trevas. Por quê? Porque as trevas, queridos, não quer perder. E eu digo para os irmãos que Jesus, muito menos. E semana, desde o final de junho para entrar julho, o Senhor, ele deu uma visão, né, para uma serva dele e pediu para a gente orar muito, né, porque coisas estavam aproximando do lugar para atingir pessoas. Nós levantamos um propósito e aí, quando foi no decorrer daquela mesma semana, o Senhor, ele veio falando conosco novamente que nós precisávamos orar. E eu vou falar um pouco da palavra que o Senhor nos deu neste dia, que nós precisávamos entrar em intercessão imediatamente, porque coisas iriam acontecer e intercessões precisavam ser imediatamente feitas pelo povo dele, pela igreja. E o Senhor é muito específico, irmão. O Senhor é muito específico. Então, nós nos levantamos muito rápido, né? A pastora Rita, né, da nossa igreja, convocou toda a igreja e nós partimos para a oração. E nesse tempo que o Senhor falou conosco, Ele nos deu a palavra em 2 Crônicas 32, que fala a respeito de Senaqueribe quando queria invadir Judá para poder tomar as cidades fortificadas. E muito interessante, porque no decorrer da campanha, dos propósitos, da intercessão que nós estamos ainda fazendo, nós vimos, querido, assim, com os nossos olhos nus, tudo que Deus queria evitar, tudo que o Senhor queria fazer, situações que poderiam ter sido piores se o Senhor não intervesse e não levantasse a igreja para orar. E vimos assim exatamente a palavra do Senhor se cumprindo. Nós vimos, né? Então eu quero falar um pouco dessa palavra. Eu vou continuar falando aqui no decorrer desse vídeo a respeito das nossas experiências, né, queridos? E entenda, querido, que aqui está a Bíblia, né, queridos? Jamais nós podemos querer falar daquilo que só vem mesmo nos nossos pensamentos. Precisamos ter a palavra de Deus. E os irmãos, depois vem, tá bom, queridos? 2 Crônicas, capítulo 32. E vocês vão poder conferir o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ezequias era o rei da época
E Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe, o rei da Síria, estava vindo contra ele. E o rei da Síria já estava vindo, ó, de um grande combate. E por incrível que pareça, esse Senaqueribe, ele conseguia todos que ele queria, ou seja, reis, seus reinos e também as pessoas que ali moravam, né, que habitavam. E ele tomava ali e tomava as terras, destruía os reis. Só que aí ele tá vindo ganhando muito, né? O Senaqueribe tá vindo de um período de, vamos dizer assim, de vitórias alheias, né? Só que ele chega nesse período que ele vai tentar contra Judá. E foi exatamente em Judá que ele teve uma mudança de vitória para uma grande derrota. Por quê? Quem guiava Judá é exatamente o Senhor. Óbvio que o povo de Judá, o povo de Israel, ali de Jerusalém, o pessoal ali, eles transgrediram muito contra o Senhor. Reis que foram antes de Ezequias, mas quando Ezequias entrou, a palavra do Senhor fala que Ezequias, ele temeu ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele buscou a face do Senhor. E ele derrubou os altares, derrubou tudo que precisava para poder deixar que só o nosso Deus pudesse governar sobre o povo de Judá. E isso agradou muito aos olhos do Senhor, com certeza, porque era tudo que o Senhor Jesus Cristo queria. Um povo exclusivamente para Ele, como desde o princípio era a vontade do Senhor, né, queridos? Então, quando o chefe do exército de Senaqueribe, ele foi enviado pelo Senaqueribe, o rei da Síria, para poder tentar contra o povo de Judá. E aí, Ezequias se levanta e ele disse: por que esse povo viria contra nós e acharia tanta água? Porque tinha fontes ali, tinha rios ali naquelas terras ali de Judá. E também eles entraram em conselho ali, juntaram os homens ali, começaram a discutir a respeito do assunto, o que eles poderiam fazer para poder preservar as fontes de água dos inimigos que estavam vindo. E naquele momento também eles perceberam que as muralhas que protegiam a cidade estavam com algumas roturas. E também eles entraram em consenso para poder levantar uma torre de vigília que não tinha. Para você ver que eles só percebem a necessidade de preservar as fontes, de reparar os muros, as muralhas, os muros da cidade e levantar a torre de vigia depois que eles percebem, eles sabem que o inimigo está nas portas já. E o inimigo estava muito próximo já de Judá, queridos. Ele vinha lá de lá para cá vencendo, derrubando tudo pela frente. E eu acredito que agora o alvo dele era Judá. Só que enquanto eles estão marchando em direção a Judá, Deus está levantando Ezequias, o rei, com estratégias. E antes que eles chegassem, Ezequias também convocou todo o povo. E a Bíblia diz que Ezequias fortaleceu aquele povo. Lembrou das palavras, das promessas do Senhor, que eles não deveriam temer, que eles não deveriam ter medo. Então Ezequias colocou na mente do povo tudo aquilo que eles precisavam, que diz respeito à palavra de Deus, os planos de Deus, as promessas do Senhor. E o povo descansou seu coração. Por quê? Porque um homem sábio como Ezequias, um rei, que ele era líder do povo de Judá, ele soube cuidar do povo, ele soube preservar o coração do povo e preparar a mentalidade do povo para poder, quando o inimigo chegasse, eles não temessem, mas que pudessem lutar com honra, né? Lutar com força, com garra. Certo é que quando o chefe lá, ele chega, ele começa a insultar o povo de Judá.
ele começa a insultar. Então o povo estava assim do lado do muro e ele lá do outro lado, ele começou a gritar. Começou a gritar mesmo em alta voz, dizendo para o povo, Ezequias não é aquele que derrubou os altares de vocês. Ezequias não é aquele que fez isso e fez aquilo com vocês. Porque quando Ezequias chegou, que ele foi levantado como rei, como eu já disse aqui há pouco momento, ele derrubou os altares que foi levantado para outros deuses. Ezequias limpou todo o território para que o território fosse só do Senhor. Então assim, a estratégia do inimigo, você percebe aqui que ele não chegou derrubando tudo. Você percebe que o inimigo não chegou quebrando muralhas, nem derrubando uma coisa, derrubando outra, não. O inimigo chegou com astúcia de palavras. Ele queria derrubar as pessoas primeiro por dentro, para depois derrubar por fora. Por quê? Porque quando o inimigo ele consegue nos desestruturar por dentro, mexer com a nossa mente e desconstruir da nossa mentalidade aquilo que o Senhor já construiu em nós, fica muito mais fácil a queda. Porque quando nós nos rendemos por dentro, automaticamente nos rendemos por fora. E era exatamente isso que o inimigo queria, afrontar, colocar medo, colocar angústia, colocar terror no coração do povo de Judá. Porque o povo dizia, vamos afastar de Ezequias e vamos nos entregar aos inimigos. Por quê? Porque nós não somos páreo para lutar contra eles. Essa era a ideia do inimigo. Só que ele não contava que Ezequias já tinha preparado o coração e a mente do povo. Para você ver a importância de todo cristão, de nós, servos de Deus, preparar nossa mentalidade e o nosso coração com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo, em algum momento, ele vai chegar. E a vontade dele, o querer dele, a estratégia dele, primeiro é derrubar você por dentro. Me derrubar por dentro. Porque se ele nos derrubar por dentro, lançar incredulidade, se passarmos não crer mais naquilo que nós aprendemos, se ele conseguir colocar medo no nosso coração, se ele conseguir colocar angústia no nosso coração, ele vai conseguir nos derrubar por fora. Porque não existe pessoas quebradas por dentro e está de pé por fora. Não existe, querido, não existe. Quem está derrotado por dentro, por fora. A Bíblia mesmo fala sobre isso, querido. Pela dor do coração se conhece nosso rosto. Por quê? Porque a dor que está no nosso coração transfere para cá, para fora. Transfere. E era exatamente isso que o inimigo queria. Derrubar o povo por dentro. E ele dizia, nós vínhamos derrotando todos os nossos inimigos. E não teve nenhum Deus das suas terras que puderam fazer com que nós não conseguíssemos derrotá-los. E será que vai ser o Deus de vocês que vai impedir que nós tomemos as cidades fortificadas? Porque o desejo deles era tomar as cidades fortificadas de Judá. Era isso que eles queriam. E automaticamente, tomando as cidades, também tomaria o povo. E se não destruísse o rei, faria alguma outra coisa lá, mas seria uma derrota. Geralmente eles matam os reis. É difícil você ver falar que não matou o rei, né? É difícil. Teve algum outro que não aconteceu, mas é difícil. Na maioria das vezes eles matam os reis. E o que acontece, querido? Ele falou. E o Senhor pegou aquela afronta para ele, porque o inimigo afrontou o Deus do céu. Você vê que Davi se revoltou, né? Porque viu que Golias estava afrontando o Deus do céu e o povo também de Israel. E ele disse, não vai ser o Deus de vocês que vai fazer com que a gente não faça o que a gente quer fazer, quer destruir, quer tomar cidades e fazer o que nós queremos fazer.
Então, nós vemos que, diante desse cenário, Ezequias, ele já tinha tapado todos os poços, um rio que dava ali naquelas terras, as fontes. Eles entraram ali em consenso e tamparam tudo. Gente, eu fico assim pensando, como que eles fizeram isso, né? Para poder tapar as fontes, precisou de muito tempo, precisou de tempo no estreito, né? Porque o inimigo estava na porta já. E eles também repararam as muralhas, os muros que estavam rotos, né? Que estavam quebrados, e levantou a torre de vigia. Torre, você sabe que torre é aquela que sempre fica alguém lá em cima, né? É uma coisa alta, um espaço alto, que em toda a cidade deve ter. Naquele tempo tinha essas torres, porque eles subiam para a torre para poder ver se não estava vindo inimigos contra a cidade. E incrível que esse lugar não tinha. Então tinha que ter essa torre de vigia. Tinha que ter. E, queridos, olhando assim, nós vemos também que em nossas vidas, nós vamos, passo a passo, nós vamos ter ataques do inimigo. E a palavra de Deus para nós é que nós precisamos tapar as nossas fontes, proteger as nossas fontes. E nós precisamos, queridos, tapar as roturas, as brechas que estão nos muros, porque com brechas nos muros existe mais facilidade do inimigo conseguir acessar a cidade, ou seja, conseguir acessar a nossa vida, acessar a nossa casa ou acessar a nossa família. E não tendo torre, não tem vigia, alguém que vigie. Não tem um sentinela para poder vigiar. E nós precisamos ter em nossa vida uma torre. Ah, mas nós vamos construir uma torre em cima da nossa cabeça? Óbvio que não. Vamos construir uma torre espiritual, onde nós vamos estar vigiando quando o inimigo está armando e quando que o inimigo está chegando, para que nós possamos ter tempo de se preparar. Eu fico olhando porque nesses dias o Senhor falou conosco antes de acontecer muitas coisas que hoje está acontecendo. E nós tivemos um tempo para orar. Sabe, querido, nós tivemos um tempo para orar. E mesmo assim nós vimos muitas coisas acontecer. E nós vimos livramentos do Senhor. E depois o Senhor falou conosco novamente que nós precisávamos entrar com urgência em oração novamente. E já não foi mais poucas pessoas, foram muitas pessoas que entrou nesse plano, nesse propósito. E nós temos visto cada dia os livramentos que o Senhor tem dado. Porque o Senhor mostrou para nós que o inimigo estava querendo tomar nossas fontes, querendo tomar nossas cidades fortificadas. E também o Senhor mostrou para nós, hoje nós vemos isso, que através da palavra nós vemos que o inimigo, ele com o que iria acontecer hoje, com o que está acontecendo hoje, nos colocar medo, nos colocar receio, tentando nos destruir por dentro, nos desconcertar por dentro, para que a gente caia por dentro primeiro, para depois cair por fora, porque automaticamente caiu por dentro, também cai por fora. Fiquem atentos, queridos, porque nós estamos vivendo em um mundo que ele está apontando para o fim. E isso não quer dizer que você não tenha que fazer o que você tem que fazer, trabalhar, casar, viver, trabalhar e comer, viver do melhor dessa terra, não é isso. Você precisa fazer tudo isso, tá certo, querido? Porque ainda que nós sabemos que nós estamos enfrentando guerras aqui nesse mundo, é da vontade de Cristo que nós façamos todas essas coisas, que nós casemos, que plantemos, trabalhemos e que nós façamos tudo o que precisamos fazer nessa terra. Mas nós precisamos estar em vigilância, queridos.
e entrar em oração. Esse vídeo aqui, esse momento que eu tirei aqui, eu falei, eu vou falar isso, porque eu sei que mais pessoas vão poder ouvir isso, e quem sabe pessoas que estão longe, distante, vão poder dizer assim, eu estou vivendo essa opressão aqui também, eu estou vivendo esse tipo de perseguição, estou vendo muita coisa acontecer na minha vizinhança, eu estou vendo muita tragédia acontecendo, muitas destruições. E se você se identificar com isso, se onde você mora, onde você está, estiver acontecendo muita coisa, muito acidente, muitas situações, que você vê mesmo as trevas se manifestando com né, irmãos, com discórdias, com tanta situação. Se você que está acontecendo isso no lugar onde que você mora, talvez até no meio da sua família, é Deus te convidando, você que vai ver esse vídeo, é Deus te convidando para você entrar em oração. Urgente entrar em oração e intercessão por sua casa, pelo lugar onde você mora, pelas pessoas que moram no lugar onde você vive. Por quê? Porque nós somos agentes de Cristo nessa terra. Nós somos agentes do Senhor nessa terra. Somos o sal e a luz do mundo. Muitas pessoas neste mundo, no nosso território, eles vão vencer através da sua oração. Nós temos visto muitas pessoas, irmãos, não perderem as suas vidas. Pessoas se livrar da morte, pessoas se livrar de coisas terríveis devido à oração da igreja, que está em intercessão 6 da manhã, 12 do dia e às 18 horas. E sem falar em outros horários. Nós estamos nesse plano, neste propósito, 3 vezes ao dia. E orando fervorosamente, querido. Por quê? Porque nós fomos convocados pelo Senhor. E você que está vendo essa palavra também está sendo convocado pelo Senhor. Para que você entre em intercessão. Interceda por sua casa. Ou seja, tape as suas fontes. Proteja a sua fonte. Ou seja, proteja a sua família com oração. Homem, você que vai ver aqui, você que é o sacerdote da sua casa. Proteja sua esposa, proteja seus filhos com oração, com intercessão. Protejam eles com oração e intercessão. Essa palavra aqui não é para você ficar com medo, não é para você se amedrontar e dizer, meu Deus, que loucura é essa? Loucura é nós vemos tudo que está acontecendo no mundo e nós não entrarmos em intercessão. Na certeza de que se nós orarmos, nós vamos ter vitória, queridos. Mulher, você que tem seu esposo, que tem seus filhos, tape as suas fontes. Proteja as suas fontes com oração. Proteja, sabe? Faça uma reparação. Veja o que está faltando. Veja em que área existe uma negligência a seu respeito. Do que você pode estar negligenciando. Veja, eu estou falando sobre os muros que precisou de reparação. Talvez na sua vida, na sua casa, dentro da sua família, precisa de uma reparação. Sabe, querido? E quem sabe não é uma reconciliação, um pedido de perdão, sabe? Um aconchego melhor, sabe? Colocar a família debaixo do seu seio de oração e clamar ao Senhor, proteger a família com oração, proteger seu território, sabe? Não vamos aceitar, queridos, que o nosso território seja banalizado e saqueado pelo nosso inimigo. Porque Deus deu, porque confia que se nós vermos que o inimigo está se aproximando, nós vamos querer ir contra esse inimigo. Nós não podemos ir despreparados. Nós precisamos ir, queridos, com oração. Davi, ele fez isso quando o inimigo, quando o leão, quando o urso veio para poder tentar tragar as ovelhas do pai. Ele simplesmente se levantou, ele buscou força de onde que talvez ele pensou que nem tinha aquela força toda. E ele teve, porque veio de Deus. E nós também temos essa força, porque a nossa força vem do Senhor. Então, talvez você está sendo abalado por acontecimentos que estão acontecendo a todo vapor. E isso é o inimigo que está batalhando. E Deus tem falado, querido. Né? Deus tem falado muito, através de outras pessoas, sobre os planos do inimigo, né? Sobre espíritos que seriam soltos para poder tentar
contra cidades, contra pessoas. E nós precisamos orar. Eu estou falando isso para você que é uma convocação para você entrar em intercessão. Entre em intercessão pela sua casa, pela sua família, pelo seu território. Tem pessoas aí que precisam da sua oração. E suba para a torre de vigília, para vigiar bem. Sabe? Olhe direitinho o que está acontecendo. Não vamos perder nossa família, né, para o inimigo, queridos. E às vezes tem muitas pessoas que entregam a sua família de bandeja para o inimigo. Às vezes tem pessoas, um filho que precisa de uma oração, precisa de um sacrifício só, um jejum, precisa de uma palavra. E às vezes muitos os pais estão ocupados demais e acham que não tem tempo para fazer um jejum, um propósito pelo filho, que às vezes está nas drogas, né? Senaqueribe queria invadir a cidade fortificada. O inimigo também vai tentar, queridos, invadir nossa casa, nossa família, para poder causar mesmo destruição. Talvez tem pessoas aqui que estão afastadas de Cristo, afastadas do Evangelho de Cristo, e que está vendo muita coisa acontecendo ao seu redor. É tempo de você se despertar, querido. Você sabe que não existe outro caminho senão o Senhor. Não existe outro caminho que leve à salvação senão o Senhor. Existe um monte de caminhos, muitos caminhos. Mas o que leva para a salvação só é aquele que Jesus Cristo um dia apontou para você. Não existe um outro caminho que nos leve para a salvação se não for por meio de Jesus. Então volte, você que afastou dos caminhos do Senhor. Sabe? Porque quando nós afastamos do caminho do Senhor, nós ficamos mais propensos a ser saqueado pelo inimigo. A nossa família fica mais propensa a ser saqueada pelo adversário. E ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer ver a família sendo destruída. Mas nós precisamos tapar nossas fontes, preservar nossa fonte. Precisamos tapar as rachaduras dos muros. Nós precisamos levantar a torre de vigia, querido. Precisamos estar lá em cima, vigiando. Para quando o inimigo vier, o inimigo vai falar. Porque a Bíblia diz que quando o inimigo falou e atacou, mas o povo já estava preparado. O povo não deu ouvidos ao que o inimigo estava falando. E Ezequias, além de fazer tudo isso, para as roturas, as brechas da muralha, dos muros, levantou a torre para melhor vigiar, tampou as fontes. Ele ainda mandou os seus mensageiros dizer para Isaías, ore aí, dê uma palavra aí, busca ao Senhor por nós, porque o inimigo está vindo contra nós. Olha para você ver a sabedoria do homem. Olha como Deus está falando aqui. Tem coisas que nós precisamos organizar, que depende de nós. Sabe? Organizar na nossa casa, em nossa família. Colocar nossa vida em ordem com certas situações. Sair de certos ambientes que tá causando destruições. Né? Pessoas que influenciam a sua vida, de cada vez você estar mais longe do Senhor. Então precisa essas coisas serem organizadas. E você vê que Ezequias organizou tudo. E depois ele foi buscar a face do Senhor Jesus para dizer, aliás, do profeta Isaías, para dizer, nos ajude aí, Isaías. Nos dê uma palavra, o que é que o Senhor está dizendo, porque nós estamos aqui sendo perseguidos pelo inimigo. Foi quando Deus mandou falar para Ezequias que o inimigo estava lutando não contra eles, mas contra ele, o Senhor. E o Senhor falou, eu vou fazer. O que o Senhor fez? Colocou um rumor de guerra. Ele ficou sabendo que estava tendo um ataque lá do outro lado. E ele voltou para a casa do seu Deus. E a Bíblia fala que os filhos dele, que ele estava na casa do seu Deus, porque ele não seguiu o Deus do céu.
e os filhos dele, tirou a vida dele. Ali mesmo acabou. Cadê? Agora cadê toda aquela afronta? Como afrontaria mais o povo de Israel? O povo de Judá? Se agora o inimigo estava morto. Nós precisamos entender que nós só vencemos quando partimos para o combate. Nós não conseguimos nada nesse mundo se nós não fizermos, não mexer com nossas mãos, nossa boca, nossos pés, nossos olhos, nossos ouvidos. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar como cristãos corajosos. A Bíblia diz que Débora se posicionou, porque Deus mandou ela levantar e dizer para Baraque que eles precisavam ir para a guerra. Porque o inimigo estava lá, o inimigo perseguindo. Aí Débora se levanta, Débora era profetisa e juíza. Ela se levanta com autoridade e chama Baraque para ir para a guerra. Baraque disse, eu só vou se você for. Se você não for, eu não irei. Ela se posicionou e subiu para a guerra com Baraque. Mas ele disse, não vai ser pela sua mão, vai ser pela mão de uma mulher. Olha para você ver. Então, quem se posiciona, quem bem se posiciona, recebe vitória. Deus te convida, tá? Se posicione em reparar melhor seus filhos. Sabe, queridos, em cuidar dos filhos. Se posicione em cuidar do esposo. Se posicione em cuidar da sua esposa, dos seus filhos, protegê-los com oração, com palavra. Sabe, se for preciso, volte com os cultos no lar. Esses cultos, sabe, domésticos, que os filhos aprendem muito. E vai ter os pais como um grande exemplo. Sabe, queridos? Porque nós temos visto uma onda de pais adultos que tomou o lugar de muitas crianças. E eles não conseguem ter uma atitude de pessoas maduras e adultas. Os filhos já não são mais visitados pelos pais na escola. Os filhos já não são mais levados pelos pais para a escola, porque os pais estão totalmente ocupados. Muitas vezes o marido trabalha tanto que não tem mais tempo para a esposa, chega cansado, vai dormir, não tem mais tempo para sair, para estar junto. Assim a esposa da mesma forma. Quantas esposas precisam trabalhar também para ajudar os seus esposos. E isso é muito bom, porque isso deve mesmo acontecer, porque se precisa de ajuda, deve isso acontecer, mas não deve negligenciar a sua casa. O tempo que vocês têm que estar juntos, o tempo que tem que cuidar dos filhos, fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse na sua palavra, ensine a criança no caminho que deve andar. E quando Jesus disse isso, não falou somente no caminho que deve andar, que é só no caminho de ir para a igreja, de orar, e disse, não, ele disse no caminho que deve andar. Ensine ele a ser um bom filho, a ser um bom marido futuramente, ser um bom servo, ser uma pessoa, um bom homem de caráter, que cumpre com seus compromissos. Ensine. Então, gente, pegue a família e une de novo. Une de novo. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu tô falando sobre que eu entro aqui para falar, Deus sempre me toca para poder falar sobre essa questão, sobre a questão da família, porque a família unida, o inimigo não derruba. O Senhor disse que uma casa dividida, ela não subsiste, ou seja, ela cai, querido. Então, uma casa dividida é o marido para um canto, a mulher para o outro, filho para um canto, filho para o outro. É uma casa que está bagunçada, que não tem aquela, vamos dizer, não tem direção, não tem regras, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para sair para a rua, hora para chegar, não tem uma direção. Então, isso é uma casa dividida. E o inimigo quer destruir isso. Porque a base da sociedade é a família. A base também da igreja é Deus e a família. Sabe, queridos? Então, quais são as suas cidades fortificadas que você tem hoje? Talvez também seja um trabalho que você tem, uma empresa que você tem, um negócio que você tem. Talvez o inimigo está avançando para poder tentar saquear a sua empresa, saquear o trabalho que você tem, e você precisa
orar e proteger o seu trabalho, proteger a sua empresa. Seja qualquer outra coisa, não é só família, mas outras coisas também, porque o mais importante é a família. Mas existem outras coisas como empresa, como eu falei aqui, trabalho, né, outras situações que precisa ser protegido para que o inimigo não venha saquear. O vídeo já ficou bastante extenso. Eu preciso parar por aqui. Teria muito mais coisas para poder falar, mas o vídeo fica muito extenso. E eu acredito que também tudo que eu falei aqui até agora, eu creio que é o suficiente para que muitas pessoas possam entender que esse é o tempo de nós acordarmos para a vida, queridos. Sabe, acordarmos. Hoje eu estava orando no meio-dia e a minha oração, uma das que eu mais foquei, foi quando eu pedi para o Senhor levantar a igreja dele, levantar pai, levantar mãe, levantar os filhos de novo, levantar um povo, sabe, queridos, sedentos e famintos pela palavra de Deus, porque com tantas distrações, esses valores vão acabando, essas questões vão acabando, sabe? E essas coisas vão enfraquecendo. E isso é brecha para o inimigo poder entrar com mais facilidade. E se nós tamparmos tudo, proteger tudo, não tem como o inimigo acessar. Não tem como o inimigo saquear. Do princípio ao fim, esse vai ser o lema. Nós precisamos vigiar, cuidar daquilo que Deus nos deu, proteger aquilo que Deus nos deu, para que nós não sejamos saqueados pelo inimigo. E eu digo, irmãos, continue orando, busque ao Senhor. Vamos continuar em oração e intercessão, porque Deus tem muito para fazer. A palavra do Senhor fala que depois da tempestade houve uma grande bonança. Eu acredito veementemente que o Senhor pode nos trazer uma grande bonança depois de tantas coisas, sabe, queridos, que o próprio Deus permite acontecer. E eu creio que tem muitas coisas que Deus permite acontecer para que a igreja possa se levantar, crer mais, buscar mais e dizer, meu Deus, onde nós estávamos que nós deixamos que tais coisas acontecessem? Onde nós estávamos que coisas aconteceram debaixo dos nossos olhos nós não percebemos? Não deixe para poder perceber quando o inimigo estiver à porta, sabe? Não deixe para você poder agir alguma coisa quando o inimigo estiver dentro da tua casa. Busque a Deus agora. Coloque coisas em ordem, sabe? Pergunta para Deus, Senhor, o que está em desordem na minha vida que eu preciso colocar em ordem? Pergunta, querido, Deus, ele tem prazer em nos responder. Senhor, o que está em desordem na minha vida que eu preciso colocar em ordem? E Deus, ele vai te apontar. E se sua vida está totalmente em ordem, você só precisa orar mesmo, interceder. E interceda não somente por sua casa, mas interceda pelo seu território, pelas pessoas que estão ali. Sabe, interceda por todos, querido, pelo Brasil. O Brasil precisa de oração. O nosso país, a nossa nação precisa de oração. Sabe? Vamos interceder. Nós somos, glórias. O Senhor falou, sofre comigo as aflições desse tempo. Por que não que nós não vamos fazer isso? Por que nós não vamos orar? Por que nós não vamos interceder? Se nós fomos chamados, queridos, também para isso. Sabe? É isso, Deus conta contigo. Deus conta contigo, mulher. Deus conta contigo, varão. Escuta, ouça a voz do Senhor, Ele está falando com você. Ele conta com você para esse tempo, sabe? Para poder vencer as guerras. Deixa Deus fazer através de você. Seja alguém, seja uma pessoa que vai deixar um grande legado nessa terra, sabe? Um grande legado. Que as pessoas vêm se lembrar de você como alguém que veio nesse mundo, que deixou um grande legado, que fez o que deveria ser feito, agiu conforme deveria agir e saiu vencedor. Paulo disse, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Olha para você ver, deixou um grande legado, o homem é lembrado até hoje. Existem muitas coisas na palavra de Deus que tem Paulo no meio. As cartas às igrejas, tudo que aconteceu. Então é isso, querido. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. E essa é uma palavra um pouco, vamos dizer assim, parece ser um pouco pesada, mas é uma palavra de despertamento, tá? Eu não poderia vir aqui dizer qualquer outra coisa. Deus colocou no meu coração para fazer isso, eu não poderia falar outra coisa. Se eu falasse, seria de mim. Mas, missão cumprida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.